Sabe quando você tem um evento para ir, você já sente que você não está muito afim? Você já usa a lua no seu planejamento mensal? Porque senão, você está comendo bola. Então, existe alguma forma prática e fácil que a gente possa entender ali a nossa energia no dia a dia, as nossas próprias flutuações, para que a gente possa cada vez mais planejar melhor, entender melhor como que a gente vai estar sentindo em determinado dia, em determinado evento? Tem, e é isso que eu vou ensinar aqui nesse vídeo hoje. Eu sou Graziela, sou astróloga e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar a lua do dia para que você possa mapear e entender a sua energia a ponto de você cada vez mais entender os seus ciclos, entender os seus meses e se planejar cada vez melhor. A lua na astrologia, para quem não sabe, ela rege o signo de Câncer, que tem muito a ver com as nossas emoções, né? Signo, a casa, os aspectos que a lua faz no nosso mapa astral, ela fala muito de como a gente reage a determinadas coisas, do que a gente faz no nosso íntimo para nos nutrirmos, para a gente se sentir satisfeito, feliz, contente com a vida. Então, a primeira coisa que eu já quero deixar claro aqui são as fases da lua importam, e eu diria que principalmente a lua cheia. Agora eu me coloquei aqui no cantinho para você realmente ver como que a gente faz essa mágica funcionar. Primeira coisa que você faz, entra no site do Personari, né, já tá aqui. Se você já segue astrologia, você com certeza já conhece o personagem, o Personari, e você vai atrás do calendário lunar. Então, quando você acha aqui, né, já tá aparecendo aqui, né? Você pode jogar no Google, calendário lunar Personari, ele já vai aparecer. Então, ele tem de todo mês, né? Aqui eu já coloquei exatamente o de julho, que é o mês que a gente está hoje. Então aqui a gente tem todos os dias do mês, exatamente o signo e a fase em que está a lua. Copiei e colei aqui o calendário, mas vocês já viram que era no site do Personari, né? De qualquer forma, aqui na descrição tá o site do Personari e tudo mais. Então, ó, essas partes aqui de preto, né, que tá aqui, 27 e 21, são as fases da lua. Então aqui é literalmente o dia em que a lua troca de fase. Então todos esses pontos são uma tensão, então é um dia que você pode também sentir alguma tensão. Eu percebo mais lua cheia, né? Por isso que eu deixei mais claro, aliás, se você for olhar uma só, olha a data da lua cheia, olha o signo que ela vai estar. A lua cheia, ela tende a mexer mais, né? Deixa a gente mais sensível também, né? E às vezes não é você que fica mais sensível, mas as pessoas ao seu redor. Então esse também é um outro ponto interessante, né? Se você segue outras astrólogas que estão falando sobre o céu do dia, tipo, hoje é um dia de muitas tensões, hoje é um dia muito fluido, etc e tal, você às vezes pode não perceber nada ocorrendo na sua vida, né? Daquela forma que foi dito, etc e tal, mas você pode ver nas pessoas ao redor. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente está, sei lá, com muitos planetas em Áries, a energia é mais dinâmica, a energia é mais violenta às vezes, né? Vamos dizer assim, porque tem muito fogo, tem muita agitação. Então, é aquele tempo que a gente fala para as pessoas tomarem mais cuidado. Então, não necessariamente você vai ficar mais acelerada, mas as pessoas, né, inconscientemente, está todo mundo um pouco mais acelerado. Então, qualquer coisa tem explosões. Então, passo número 1, anota as luas, nova, crescente, cheia e minguante. Então, agora a gente parte para a lua nos signos. Então, ela passa cerca de 2 dias e meio em cada signo. Então, você pode até prestar atenção, até legalzinho. Eu gosto justamente do personagem porque ele vem as corzinhas tudo separada, né? Então, aqui a gente tem 3 dias, nossa, tem 3 dias de lua em Sagitário? Não necessariamente, é porque eles marcam exatamente a entrada da lua naquele signo é naquela data. E aí vai depender o horário. Então, às vezes, a lua pode entrar num signo à noite, então já passou a noite inteira ali, que é o caso dessa lua, por exemplo, em Sagitário, né? Então, na verdade, no dia 16, ela continua em Escorpião. Ela só entra. Deixa eu trocar de cor. Ela só entra em Sagitário aqui, ó, às 10. Eu tô olhando nesse meio aqui, tá? Por algum motivo completamente aleatório. Ela entra em Sagitário às 10 da noite, 10 e meia da noite. Então tem a noite inteira em Sagitário, um dia inteiro em Sagitário, mais um dia inteiro. E entra em Capricórnio depois às 5 da manhã do dia 19. E o que isso tudo significa por enquanto? Nada. Aqui a gente não vai falar de análise da lua nos signos. E sim, você mapear de alguma forma como que você se sente ou se alguma coisa muito fora do comum aconteceu naquele dia. Então, por exemplo, a primeira coisa que você leva em consideração é o que você já sabe de você.
Você é uma pessoa mais extrovertida, né? Que tá no mundo, que tá lá, que precisa de movimento, que gosta de conversar com os outros, que gosta de sair de casa, que tá lá, né, sempre aberta. Ou você é uma pessoa mais introvertida, tá lá no seu canto, não gosta muito de sair, não gosta muito de ver gente, prefere os dias tranquilos no trabalho, enfim, qual que é o autoconhecimento que você já tem sobre você mesmo, sobre a sua personalidade? É um ou outro. Então, por exemplo, quando eu faço essa autoanálise, ou seja, para mim mesma, eu diria que eu tenho bem óbvio para mim quais são os momentos em que eu estou mais extrovertida e quais são as situações ou os dias, os momentos que eu estou mais introvertida. Então eu não diria que eu tenho, eu posso ser vista às vezes como mais introvertida para as pessoas que me conhecem pessoalmente em determinadas ocasiões. Para quem me vê aqui pela internet, nossa, a Grazi fala igual uma matraca, né? Ela é super extrovertida, mas tudo depende de onde estou, como estou me sentindo. Então, por exemplo, eu gosto de mapear a princípio os extremos. O que é os extremos? Meu, aquele dia que você acorda além. Então, tipo, a minha média é essa daqui. Nossa, hoje eu tô com muita energia. Hoje eu quero ir pra academia. Hoje eu quero sair de casa. Hoje eu quero resolver. Hoje eu quero cair pro mundo e resolver os pepinos. Quero gravar um monte de vídeo. Falo um monte no Instagram. Inclusive, se inscreve aqui, Grazimi, que quando eu apareço lá, eu falo muito. Até eu desaparecer. Então, existe alguns dias em que a minha energia está realmente um pouco acima. Que dia que é isso? O que está acontecendo no céu? Ou em que signo está a lua? Para mim, seria aqui, por exemplo, lua em Áries. E aí daqui a pouco eu vou falar ainda qual que é a diferença do primeiro dia para o segundo dia em cada signo, tem diferença também. Peão aqui, tipo nesse dia 14. Aqui são duas datas que eu realmente me sinto como que eu tivesse energia a mais. Então, tipo, são dias que nossa, se eu tenho muita coisa para fazer, se eu tenho coisa para gravar, eu gosto de fazer nesses dias. Ao mesmo tempo, também tem aqueles dias que, eu já não tô afim de fazer nada, que a gente se sente mais lenta, mais sensível. E aí, como que eu sei de tudo isso? Exatamente fazendo esse mapeamento. Então, como que você pode chegar nesse nível do tipo, essas datas aqui a gente vai fazer um passeio muito louco, e nessas datas aqui eu quero ficar em casa jogada no sofá, só maratonando Netflix. Você mapeia. Eu gosto de mapear pelo menos uns 3 meses, tá? Para você realmente ver uma similaridade. É exatamente como você se sentiu em cada dia. Então, vem aqui, dia 1º, lua em touro. Primeiramente, aconteceu alguma coisa de diferente nesse dia? Como você se sentiu perante a isso também? E também o seu nível de energia. Tipo, cara, hoje foi um dia que que eu procrastinei horrores, que eu iniciei diversas coisas e não terminei. Foi um dia que tudo deu errado, nossa, que eu acordei atrasada, que os faróis estavam tudo fechados, o trem chegou no horário, sabe? Coisas assim, quando você vai tendo uma sequência de coisas que realmente só te atrasam. Ou o contrário também, tipo, nossa, acordei mais cedo hoje, eu já tava com energia, então já consegui puxar muitas coisas que eu tava procrastinando e hoje deu tudo certo, eu fiz tudo, eu tive um almoço que foi super bacana, eu conversei horrores com o pessoal do meu trabalho, e geralmente eu não converso tanto. Então, tipo, você sair um pouco daquilo que você acha, né, que é o seu normal, vamos dizer assim, deixa anotado também. E você faz isso para todos os dias. Então, aqui é interessante para você realmente anotar. Tem alguns aplicativos, né, que te perguntam, né, como é que você está se sentindo. Coisa de saúde mental é super bacana, que aí ali você pode, né, olhar aqui. Até se você já tem esses aplicativos e você já olhou, né, se você tá todos os dias colocando, seja no caderninho, seja no aplicativo, no seu computador, seja onde for, que você já esteja fazendo esse mapeamento, né, tipo, eu tô bem, eu tô feliz, não sei o que lá, você pode fazer essa coisa já retroativa, né, de pegar lá nossa, esses dias aqui eu estava muito bem. Onde que estava a lua? Então você olha aqui, né, nos outros meses passados e você já pode fazer essas notações, ou em que fase estava a lua, quando isso aconteceu, etc e tal. E se você não tem esse costume, aí é um hábito novo. Então por isso que eu falei, baixa algum aplicativo que aí você deixa as notificações, assim eles te lembram, né, de manhã e à noite para você fazer esse rastreamento. Faz no papel, numa agenda, enfim, da forma que for melhor para você, mas que o máximo de dias que você conseguir. Ou pelo menos esses dias que são realmente mais atípicos, né? Como eu falei, eu geralmente tenho uma energia meio mais ou menos. Então, quando eu
acordo muito energizada, eu vejo que é um dia diferente. Ou quando eu acordo ainda mais preguiçosa, também é um dia diferente, porque eu não consegui, né, fazer ali o meu mínimo. Então, depois de uns 3 meses que você foi vendo isso daí certinho, aí você vai ter, você vai conseguir olhar e ver, tipo, nossa, era na época que a lua estava em câncer, eu não sentia vontade de ficar em casa, teve um fim de semana que era pra gente ter viajado, e aí eu fiquei com uma certa melancolia, não tava afim de ir, ou eu fui mesmo assim, né? Ou tipo, eu já acordei um pouco mais melancólica, mas já tinha marcado, então eu fui, e não foi aquela coisa. Então você pode ir percebendo as suas percepções e ver aqui se aquilo se encaixa em algum signo, em alguma fase. O que você encontra de similaridades. Então, às vezes, você pode perceber essas similaridades pelos elementos. Bom, azul são signos de água, laranja são signos de ar, verde são signos de terra e o rosinha são signos de fogo. E aqui um insight extra. Pode ser que tenha diferença entre o primeiro dia da lua naquele signo e o segundo dia da lua naquele mesmo signo. Então, além da gente ter essa questão de a lua está em virgem, estamos todos produtivos, a gente ainda tem a questão das casas, ou seja, qual que é a relação dessa lua externa, né, onde ela está lá no céu, transitando por esse signo de virgem, por exemplo, e o que virgem simboliza no nosso mapa astral, né? Então, aqui a gente tem essa diferença. E muitas vezes o mesmo signo ele está em duas casas diferentes. Então, você pode ter o início de Virgem numa casa que fala de coisas mais exteriorizadas e metade do Virgem vai estar numa casa mais interiorizada. Então, enquanto ela está passando por uma casa mais exteriorizada, você pode sentir bastante essa produtividade virginiana. No dia seguinte, você pode sentir mais esse lado do Virgem que precisa cuidar da sua saúde, que precisa reavaliar, fazer um detox da sua energia. Então, tudo depende do teu próprio mapa astral. Por isso que é interessante, mesmo que você veja que tem 3 dias de lua em Sagitário, eu vou mapear só o dia 16? Não. 16, 17, até porque no caso desse 16, ela só entra em Sagitário no dia... às 10 da noite. Inclusive, se você tá em outro fuso horário, você atenta aí os horários, né? Porque senão vai tá o bagulho errado. Então, deixa eu mostrar aqui um mapa astral. Cadê a minha? Pra você ver isso na prática. Então, aqui tá o mapa astral do Lewis Hamilton, que é piloto de Fórmula 1. Como todo mundo sabe, capricorniano. Então, vamos pegar aqui essa parte. O mapa dele tem as duas facetas, por isso que eu peguei esse. Se a gente olhar aqui pelo ascendente que ele tem em Capricórnio, em Escorpião, você vê que ele tá bem aqui, no grau 18 de Escorpião, ou seja, tá bem meio que na metadinha, vamos dizer assim. Ou seja, quando a lua entra em Escorpião, ela tá aqui. E aí ela vai transitar daqui para lá. Então, quando ela entra em Escorpião, até esse grau 18, ela tá nessa área aqui da vida dele, que é uma área de casa 12, ou seja, que fala do inconsciente, que fala de sonhos, que fala de medos. Então, eu diria que esse aqui é um dia que para ele fica mais interiorizado, sabe? Aquele dia que você vai praticar sua fé, vai pro mar, vai fazer um detox, não quer falar com muita gente, quer ficar em casa, sabe? Por conta de ser já uma lua interiorizada, né? Que é uma lua escorpião, né? Escorpião já fala de profundidades. Aqui é ótimo para terapia também, sabe? Então eu diria que essa partezinha aqui, ou seja, dia 1 de lua escorpião, né? Por exemplo, esse dia aqui é um dia que vamos ter menos compromissos porque tá com a energia bem interiorizada. A partir do momento que ela encostou nesse ascendente, né? Entrou aqui no grau 18, e aí esse finalzinho aqui, ela já tá na casa 1. Aí aqui a energia saiu lá de dentro, né? Ou seja, você teve um dia recluso para você repor as suas energias. E aqui é uma reposição de atleta mesmo, né? Uma casa 12 em Escorpião. A Lu ainda faz o encontro ali com o Plutão, então um dia... Traduzir para qual idioma? E aí para você sair como uma fênix e ir para o mundo. Então eu diria que nesse segundo dia seria um dia que ele poderia ter mais energia. Lua em Sagitário, a mesma coisa.
tá com bastante energia. Então aqui é um exemplo claro de, né, a lua entrou num signo, mas você vê que de uma casa para outra casa a energia muda drasticamente. Então por isso que eu falo, anote se foi no primeiro dia ou se foi no segundo dia, porque aqui, nesse caso aqui, a energia muda drasticamente de primeiro de lua escorpião, passando numa casa 12 de finalizações, de sonhos, e entra no ascendente, que é a gente caindo para o mundo, indo para academia e com essa força toda. E, por exemplo, se a gente pega aqui Leão aqui em cima, você vê que todo signo de Leão está aqui dentro de uma casa, está dentro de uma casa 9. Então, aqui seria dia 1, dia 2, dia 3 de Leão, a mesma coisa. Por quê? Porque está tudo focado em uma única área. E aí, o terceiro caso é onde tem planetas, né? Porque, por exemplo, se a gente olha aqui Sagitário, esses dias de Sagitário e Capricórnio, ela vai fazendo conjunções com todos esses planetas pessoais dele, que são bastante importantes. Então, aqui traz também uma energia extra, ou seja, como que ele se sente quando a Lua está fazendo conjunção aqui com Saturno, com Urano, Mercúrio, Netuno. Aí é muito pessoal também de como que a gente está lidando com relação àquela casa e aquele simbolismo daqueles planetas, né? Então, se você já conhece o teu mapa, é bem interessante, né? Então, nesse caso dele aqui, a gente ficaria de olho. Quando a Lua entrou em Escorpião, até a Lua em Capricórnio, como que a pessoa se sente nesse período? Então, a gente volta aqui para o calendário, é uma semana inteira praticamente. Então, tipo, durante essa semana, ou seja, durante esse período, como que a pessoa se sente? Você se sente com mais energia, com menos energia? Como é que é? Então, tudo depende também de como a gente está lidando com aquelas energias no nosso próprio mapa. Para algumas pessoas, pode ser que, nossa, quando a Lua vai... Naqueles dias que a Lua vai passando, ou seja, numa área que eu tenho planetas, para quem tem um mapa assim mais levemente focalizado, que é o caso dele, é uma coisa. Para quem tem um mapa que é mais espalhado, né? Tem um planeta aqui, tem outro planeta aqui, tem um planeta aqui... Aí é outro tipo de flutuação. Então, por isso que essa simples ferramenta consegue trazer bastante autoconhecimento nesse sentido. Tipo, nossa, eu sinto bastante ou eu não sinto tanto. Por exemplo, no meu caso particular, no meu mapa, a Lua, quando ela entra em Touro, até ela chegar em Escorpião, ou seja, 2 semanas aqui, não tem nada de muito diferente. Mas aqui são áreas que no meu mapa eu também não tenho nenhum planeta. Quando ela entra aqui em Escorpião, o primeiro dia eu tenho mais energia, então dia aqui eu faço bastante coisa. Segundo dia de Escorpião, primeiro dia de Sagitário, cai a energia, que tá passando na minha casa 8, então uma área de profundidade, né? Assim, um pouco como a 12. E aí eu venho aqui em alta desse Sagitário, Capricórnio, Aquário, primeiro dia de Peixes. Aí eu tenho mais clareza mental nesses dias. Aí, segundo dia de Peixes e primeiro dia de Áries, cai ali um pouco, que tá passando na minha casa 12, né? Igual o exemplo que eu dei do Lewis. E depois eu tenho aqui uma Lua em Áries que sobe um pouco a energia, e aí depois ela fica aqui num platô, né? Que é o de Touro até Libra. Então isso é muito individual e é bem bacana você ter isso mapeado, porque aí você começa a entender melhor como você se sente nesse período e aí você consegue mapear o teu futuro. No sentido de, eu vou fazer uma viagem de fim de semana e aí eu vejo que a Lua tá num signo em que eu geralmente me sinto mais produtiva. Cara, pode ser que eu faça essa viagem e eu fique o tempo todo pensando em trabalho. Né? Então pode ser que, se era uma viagem para eu relaxar e a Lua tá passando nas minhas casas de trabalho, eu não vou conseguir relaxar. Sabe aquela coisa de você tá na praia e você tá lá com inúmeras ideias sobre o que fazer, sobre a sua tese que você está escrevendo, sobre os relatórios que você tem que terminar e tal, e você não consegue de fato relaxar e aproveitar? Então isso é muito comum. Então você pega ali você mapeia ali aqueles dias, quais que são os dias que eu procrastino mais? Para quem é empreendedor, para quem tem mais flexibilidade com a agenda, isso daqui é ouro, porque a gente consegue realmente pegar aquele dia que está mais falante para vir aqui, gravar os vídeos, né, tirar foto e realmente se colocar para fora, e pegar aqueles dias que você já se sente mais reclusa para realmente ficar quieta de boa, fazer o seu descanso. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta bem poderosa, bastante útil, mas vamos lembrar que a gente tem outros trânsitos acontecendo, né? E eles podem sobrepor essa Lua, né? Ou seja,
Um eclipse, por exemplo, é uma lua bem mais poderosa. Então, se por exemplo, eu já mapeei aqui que eu fico meio na bad, eu fico meio chateada quando a lua tá em escorpião no segundo dia e eu sei que vai ter um eclipse, né? Pode ser que já no primeiro dia de lua escorpião eu já esteja já esteja mais sem energia. Então, se antes eu ficava sem energia numa lua normal, eu só fico sem energia aqui no dia 15, num eclipse, já pode ser uns dias antes e uns dias depois, né? A coisa toma outro tamanho. Numa lua cheia, também, não tanto quanto o eclipse, mas também. Já ia me esquecendo, mas isso também serve, por exemplo, se você percebe que se você vai ter um evento, e aí aqui vamos dizer, sei lá, a prova do Enem, coisa bem aleatória. E ela é numa data, ela vai ser aqui nessa sexta-feira, na lua em Áries, que você já mapeou, que é um dia que você tá ali um pouco mais sem energia. O que é que você faz? Nos dias anteriores a isso, você já descansa? Então, se na quinta-feira você ia pro shopping, ia jantar com seus amigos, ia não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, cancela o máximo que você consegue para você poupar a sua energia e você tiver um pouco mais para aquele dia que você geralmente está sem, tá? Não abuso. Então isso funciona também até se você não tem essa flexibilidade de horários. Se no seu trabalho você vai ter que fazer uma apresentação, e se você já sabe que é num dia que você não está muito falante, nos dias anteriores você toma mais água, toma mais chá, se nutre, se alimenta bem, dá seus pulos ali para você gastar menos energia, para você ter um pouco mais de energia naquele dia. E de novo, saiba também que você não vai estar né, fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo. Então, você também aprende a ter o seu próprio autoconhecimento, tipo, vou montar uma apresentação mais simples, mais direta, mais objetiva, porque o meu nível de energia pode ser que esteja um pouco abaixo. Se é num dia que vai estar, naquele dia que você está mais falante, que você tem mais energia, sei lá, uma lua em leão, uma lua em libra, aí você pode fazer uma coisa mais cheia de paranauê. Então vai testando, vai validando e vai anotando para cada vez mais você ter isso como uma coisa ainda mais assertiva. Se ficou alguma dúvida, se esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, me siga aqui também. Eu sei que eu estive bastante ausente nesse ano de 2024, mas voltamos. Me siga também no Instagram e te vejo no próximo vídeo.